orientação é: não use. Porque a probabilidade de tu gostar é muito grande. Aquilo que começa com uma brincadeira, ela pode se tornar a destruição da tua vida. Sejam bem-vindos ao 16º episódio, Ricardo, 16º episódio do nosso canal, cara. Olha aí, mano. Que né? legal. Que legal, que legal. Aí são mais de 100 dias, pouco mais de 100 dias, compartilhando histórias e testemunhos. Eu aqui, André Marquardt, Ricardo Barbie comigo. E tá chegando outubro, né? Chegando outubro, mês das meninas. É, parece que essa mesa vai estar meio rosa. Vai estar um pouquinho rosa. E vai estar bem mais bonita do que agora. Muito mais bonita. Não por causa do Gilson, já apresenta ele, tá, Gilson? Mas porque as meninas são mais bonitas que nós mesmo. Ah, é verdade. Uma expectativa grande para esse mês que tá chegando. E eu queria convidar vocês, são todos os domingos, às 8 da manhã. A gente começou às 10, passou para as 9, agora é às 8 da manhã, para você ter a oportunidade de já acordar com essa história te envolvendo, né? Esquentando o teu coração todos os domingos às 8 da manhã para nos acompanhar no YouTube, Spotify e todas as outras plataformas de podcast. Ô Deco, e legal que já tem gente acompanhando aí, né? Já tem gente com vida transformada. Glória a Deus por isso. A gente já está acompanhando aí nas nossas redes sociais bastante gente impactada com as mensagens. Quantas histórias, né? Sim, Quantas histórias chegam para nós de mensagens, né? Pessoas que são impactadas não com a mensagem, mas com a mensagem de Cristo e de vidas transformadas, né? Quando a gente se depara com o testemunho, com a presença real de Cristo que mudou a vida daquela pessoa, tem transformado também a vida de muita gente. E é hoje que isso é mais uma história que a gente tem aqui, maravilhosa, fantástica, uma história de inspiração, uma história de transformação que Jesus fez na vida do Gilson, nosso grande amigo. Gilson, missionário da IPI do Estreito, hoje está tocando uma igreja lá no norte da ilha, cuidando da gente ali, incomodando um pouco, né, Gilson? Sendo mais incomodado que incomodando. Conta aí, Gilson, seja muito bem-vindo. Bom, Se apresenta aí, Gilson, tua família. Eu quero agradecer, né? 100 dias é 100 dias. É muito tempo. Né? Eu sou casado, tenho 57 anos e sou casado com uma Jo. Cara, é muito gata minha mulher. É verdade. É verdade, ninguém acredita, não, eu cara. A Jo é linda mesmo. Aí olha pra mim, velho, e ninguém acredita. Ninguém acredita que é a tua mulher, né? Não é? Igual a minha. Eu falei, cara, como é que esse cara conseguiu? E é bom porque ele vai ganhando os pontinhos do dia, né? Não é? Vai ganhando os pontinhos com ela. E eu tenho 2 filhos, o Natan com 19 e a Inuan com 23. Nós somos uma família missionária. Eu penso que desde o meu nascimento eu fui chamado para isso. Né? A vida ela dá voltas e Deus não dá ponto sem nó. O que é ser uma família missionária? Uma família missionária é se entregar à vontade de Deus. Viver essa missão. Viver essa missão. Ser uma família missionária é abrir mão de algumas ambições, que não são pecados, mas abrir mão de algumas ambições e de alguns objetivos que não são pecados, que na verdade, para nós, e muita gente, nós estamos no campo porque essas pessoas tiveram essas ambições e e esses objetivos. Então, cada um tem uma parte no reino. Isso é fantástico. O reino, ele tem lugar para todo mundo. Para quem fala, para quem vai, para quem grava, para quem estuda, para quem, né? Quem está na academia, tem lugar para todo mundo. Para quem vai para a rua, para quem senta lá com o cara. Um dia eu cheguei na minha casa, a porta da frente estava aberta, eu entrei, tinha um morador de rua lá tomando café, né? Aí eu perguntei para minha mulher, mas o que é isso? Pode entrar qualquer um dentro dessa casa, ué?
Mas é um conhecido nosso de muitos anos, né? E hoje ele está limpo. Nós demoramos, né, pacientemente esperando o agir de Deus durante 18 anos. E hoje ele está bem, estou procurando um lugar para ele ficar. Ele está no Centro Pop, porque a vida nos prega peça, né? A gente entende que a vida é uma construção e nem todo mundo tem os tijolos bem sentados. Eu nasci numa família totalmente desestruturada. Meu pai era muito violento e abusador. Aos 7 anos, foi a primeira vez que eu entrei num prostíbulo com o meu pai. Aos 9 anos, eu tomei o meu primeiro porre alcoólico, né? E eu fiquei em coma. Tudo isso trouxe para mim consequências que marcaram a minha vida até os meus 28 anos. Até os meus 28 anos, eu vivi na boca e no prostíbulo. Eu não conheci outra vida. Eu era usuário de droga pesada. Quando eu entrei nas drogas, eu não entrei para fumar maconha. Quando eu entrei nas drogas, eu entrei para usar o que tinha de pior naquele momento da história. Quantos anos tu tinha, Gilson, quando tu entrou na droga, saiu do álcool e para droga? Isso é questionável, porque eu não tenho uma lembrança clara. Uhum. Mas droga pesada mesmo, pesada, né, foi com 12 anos, a minha primeira picada. Nossa, é muito jovem. Né? E eu usei até os meus 28 anos droga injetável. Era uma das drogas. Aqui hoje, tecnicamente, nós chamamos de a droga de contato. E eu usei fora as outras coisas que existiam na época, né? Ácido, os barbitúricos, as metanfetaminas, enfim. Tudo que tivesse eu usava. Porque a intenção de um usuário de droga não é só o prazer. É lógico que o prazer ele é bom, né? E o prazer da droga é bom. Não dá de dizer que ela é ruim. Na década de 80, começo de 2000, eu fui convidado para dar uma palestra por uma médica lá em Brusque, num colégio, no auditório de 280 pessoas. E eu comecei com a primeira pergunta. Me apresentei e perguntei: o que vocês acham da droga? Né? O que vocês acham da droga? É uma droga. É uma porcaria. É destruição. Aí eu olhei bem para o auditório e disse: cara, a droga é muito boa. Professoras nessa hora queriam te esgoelar. Que tinha arrancar a cabeça do Gilson na hora. A diretora aí com um pedaço de pau. Nessa hora, né? O pessoal que estava ali na frente, a diretora e professores, a médica riu porque já me conhecia, uhum, né? Mas todo mundo ali ficou vermelho e boca aberta. Porque ninguém tinha falado a verdade. Uhum. Para ti que está ouvindo aí, né? A minha orientação é: não use. Porque a probabilidade de tu gostar é muito grande. Aquilo que começa com uma brincadeira
ela pode se tornar a destruição da tua vida. E sem tu saber, os anos vão passando, sem tu perceber, as tuas oportunidades vão terminando, e geralmente você acaba, né, de uma maneira muito horrível. Ninguém que está aqui na rua em Florianópolis disse com 14 anos, 15 anos, eu vou tomar o meu primeiro gole porque em 2023 eu quero estar no centro de Florianópolis na rua. Uhum. Vocês acham que alguém falou isso? Ninguém falou. Eles começaram com um gole, começaram com baseado, começaram cheirando um carreiro, começaram no embalo da galera, né? Agora tem um MD, tem um microponto, e dá um barato. Agora tem o diesel, né? Tem o diesel, Que é diesel. entendeu? Agora tem essa mistura maluca aí com a maconha. Nos Estados Unidos o fenil foi liberado, 300 mortes. Então é muita coisa para uma população de jovens com um futuro que poderia ser brilhante, que poderia ser produtivo, cara. Né? E eu me meti nessa na década de 80, final de 70, 80, eu me meti nessa. E eu fui. Aos 12 anos o meu pai nos abandonou. Eu sou o 8º irmão de 10. 8 mulheres e 2 homens. E sou pescador de alto mar como profissão. Né? Amo o mar. O mar é a minha terceira paixão. Depois de Deus e a minha família. É a minha terceira paixão. E fui para o mar por opção, não por necessidade. E eu sempre andei armado. Depois que meu pai foi embora, eu sempre andei armado. Eu tinha uma belga, cano 16, serrada. Não era armada, era até os dentes, então. Não era um 38. Não, ela era desse tamanho. Era o Schwarzenegger. Ela ficava embaixo do meu colchão. Todo mundo podia dormir no nosso barco, só não podia dormir no meu beliche. Né? Quando o pessoal vinha para Santa Catarina, eu ficava no Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei quase 5 anos, e eu não voltei para casa. Eu sumia, minha mãe não sabia onde estava, ninguém sabia onde eu estava. Né? E a minha vida era droga e mar. E no mar tinha droga. Né? Então eu vivi muita coisa sem necessidade. Aos 28 anos, eu tinha 48 quilos. Olha bem para mim. Eu tinha 48 quilos. Hoje eu estou com 88. Eu, como um bom italiano, eu só tinha nariz. Somos dois. Né? A Bíblia diz que Sansão era nazireu. Eu era um narizeu. E eu não segurava mais a onda. Eu usava e eu não conseguia. Minha recuperação era cada vez mais lenta para usar mais. Eu me lembro um dia, eu me lembro como se fosse hoje, às vezes eu estou dirigindo, e eu me lembro do dia em que eu já estava 3 dias na casa da minha mãe, caído,
O barco ia ficar 7 dias no estaleiro para reforma, alguns reparos. E eu estava 3 dias na casa da minha mãe jogado, tomando só suco de laranja e água. E eu lembro que eram umas 6 horas da tarde no verão. A casa da minha mãe tinha um janelão grandão. E eu me olhei e disse, cara, não tem mais jeito. Tu não sabe viver de cara. Né? Uhum. Não tem mais jeito para ti. Não é? Tu pensa assim? Tu acha que não tem mais jeito para ti? Nós estamos num mês de combate, né, ao suicídio. Tu é um desses que acha que não tem mais jeito? Porque eu achava que não tinha mais jeito. E eu esperava a morte. Olhei o bar aberto, consegui chegar até o bar, tomei mais algumas e fui para a boca para continuar a viver. Eu não sei, diante dos fatos da vida das pessoas, de você que está nos assistindo, o que te atormenta, o que te traz aflição. Mas eu queria dizer para ti que tem jeito, cara. Aos 28 anos, e a minha irmã, que é enfermeira, já tinha me convidado várias vezes para mim ir me internar. E eu disse para ela disse, Gilson, vamos internar, cara, não dá mais. Eu disse, vamos. Aí ela procurou o Pinel. Pinel é uma rede de hospitais psiquiátricos. Eu não sei se existe mais, mas a sede dele era em Curitiba, né? E eu disse, tudo bem. Só que no Pinel não existia, em nenhuma unidade existia vaga. Isso eu estou falando de 1981, no auge do HIV/AIDS. Uhum. Eu sou usuário de droga injetável. Eu estou no grupo de risco. Uhum. Né? Naquele tempo, o grupo de risco era usuário de droga injetável, prostituta e homossexual. Eram as tribos que contraíam HIV. Era essa galera, e era dessa galera que a sociedade fugia. E era dessa galera que a sociedade se afastou. E é desse povo que foi abandonado. Eu sou de Itajaí, e tem um médico, que eu não me lembro o nome dele agora, um infectologista, que ele olhou para esse povo e disse assim, ó, isso não pode ficar assim. Toda a estrutura médica, né, toda a estrutura montada para atender quem era soro positivo naquela época, foi idealizada por esse médico. Nós sabemos que depois aquele ministro, né, que eu esqueci o nome dele agora, ele conseguiu quebrar a patente dos retrovirais, né? Então, isso foi um avanço, isso salvou muitas vidas. O AZT já tinha dado um pouco de esperança, né? A gente tem Cazuza, a gente tem do Legião Urbana, enfim, a gente tem Lauro Corona, a gente tem um monte de gente que morreu. Eu tenho vários amigos que morreram, todos os meus amigos que usavam droga morreram. E eu fui para essa clínica. Agora, eu não esperava que nessa clínica a minha vida mudaria.
né? Tem uns lances de Deus, cara, que eu olho e eu fico pensando, eu viajo muito, viu, galera? Eu fico pensando e me coloco, e Deus me leva para esse lugar, era o único lugar que tinha, eles me aceitaram porque eu era do grupo de risco, né? Da igreja presbiteriana, se chama Provida, vou até fazer uma propaganda, hein? Tá liberado. Tá liberado? E lá, porque Deus levanta alguns malucos, né, para tomar a causa daqueles que já perderam a sua esperança, né, como vocês. Isso é loucura aqui, né? Mas como o Ricardo falou, já trouxe esperança. E se for por um só, Já tá valendo. já valeu tudo, todo gasto, né? Tudo. E lá era uma comunidade evangélica, né? Presbiteriana. E lá eu tive contato com o Evangelho. E eu tive contato com Jesus. Cara, aí deu para mim. E eu sempre fui muito questionador, eu sempre transitei em várias religiões, né? Umbanda, enfim, várias religiões. Eu sempre fui muito questionador. Eu era muito simpatizante do espiritismo, mas nunca criei muito nisso, né? Até eu olhar para aqueles caras, eu ouvir daqueles caras o que estava escrito naquele livro, e eu dizia, cara, os caras vivem o que tem naquele livro, cara. Pô, será que isso dá certo? Né? Eu sou presbiteriano, eu digo que eu converti em três pontos. Aí na conclusão, Como toda pregação presbiteriana. como toda pregação presbiteriana, aí na conclusão eu já era de Jesus. Quando eu quis sair, né, desse lance de Jesus, já era, cara. Porque eu experimentei um amor indescritível. Um amor que eu nunca tive, cara. Aleluia. Um amor que era utopia na minha cabeça. Um amor que não consegui entender. Até hoje, eu fico pensando em João 3,16, que diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, eu fico pensando nesse amor tal, o tal amor. Para pensar. Você pode estar aí, né? Nessa ausência de esperança, talvez nessa ausência de amor, talvez nesse desejo de não querer mais continuar. Mas eu encontrei um cara que me amou de tal maneira que ele não permitiu que eu usasse, né? Porque eu tinha uma arma, depois que meu pai foi embora eu comprei uma arma. E eu sempre andei armado, nunca matei ninguém, nunca roubei, cara, nunca fui do crime. Mas eu entendi que aquela arma e era uma belga, cano 16 com 2 tiros, cano cerrado. Que uma bala era para o meu pai e a outra era para mim. Depois que ele separou da minha mãe, eu nunca mais o encontrei. Deus me amou de tal maneira que ele me privou disso. Deus me amou de tal maneira
que Ele confiou a mim pessoas. Eu também faço parte de um projeto que cuida de pessoas em situações de rua, dependente químico, enfim, todas as pessoas que querem ajuda. Não é um projeto, né, Gilson? É o projeto Siloé. O projeto Siloé, não dá pra gente falar assim dele, porque é um projeto que tira pessoas da rua, livra dos vícios, né, e vai aonde a maioria das instituições não vai. Vai lá dentro do Nereu Ramos, na ala de aidéticos, né? E tem permissão para isso, lá trabalhar com capelania dentro do hospital. É o projeto, uma referência aqui na nossa cidade. Uma novidade, então, para vocês. Nós ganhamos uma sala lá dentro. Glória a Deus. Que legal, cara. Que legal. Né? Isso é resultado de 30 anos de um compromisso com o reino de Deus e o Deus desse reino. Né? Lá dentro nós somos respeitados, mas porque nós respeitamos. Né? E poder falar um pouco disso, né? O sofrimento humano é um dos maiores desafios para a gente viver. Eu vou para casa todo dia tentando aliviar minha mente e pedindo para Deus me dar uma noite tranquila. Ninguém vive o sofrimento humano sem sentir nada. Quem vive isso é banana, não é gente. Né? É a mesma coisa tu encontrar um amigo teu na rua e tu olhar para ele e tu ir para casa sem pensar na situação dele ou naquilo que tu possa fazer para ajudá-lo. Né? E Deus tem me dado, é muito interessante porque Deus tem me dado essa incumbência, ou esse chamado, né, como a gente diz, de olhar para essas pessoas e amar. Porque muita gente passa no meio da rua e não se comove mais com a situação em que as pessoas estão. Uma sociedade anestesiada, né? Anestesiada. Anestesiada. Eu vou mais longe, Deco. Indiferente. E a indiferença é o contrário do amor. É o antônimo do amor. Não é o ódio. Se você odeia alguém, você está muito perto de um amor muito grande, viu? Porque não é o ódio, cara. É a indiferença. As pessoas passam e parece normal ver, né, as pessoas na rua. E sabe por que elas se vestem de escuro? Tem dois motivos. Primeiro, por causa da sujeira. E segundo, para elas se confundirem, né, com o cinza da cidade. Camuflagem. A camuflagem. São pessoas invisíveis que para nós não existem. Mas que Deus levanta pessoas, como levantou lá em 94, levantou um homem com mal de Parkinson, que pagava do bolso dele para recolher quem era portador do HIV. Para recolher quem era homossexual. E Deus levanta essas coisas loucas do mundo, assim, esses malucos da vida, né? Para fazer diferença. Quando toda a sociedade se fechou, ele se abriu. E teve outros malucos que foram juntos, cara. Veio a pandemia, ok, a gente precisa cuidar. A gente precisa fazer as coisas que tem que ser feitas. Certo? Ô Gilson, tem uma pergunta para ti, cara. Quem foi a Bugra? Quem foi a Nídia Caldas Mafra para ti? Que momento que ela entra na tua vida?
A Bugra, ela ainda é, né? Ela ainda é a minha irmã. Né? Eu acho que a gente tem o mesmo sangue, cara. O sangue eu não sei, mas o DNA de vocês é igualzinho, cara. Eu conheci a Bugra em 98, quando Deus me chamou pro projeto Siloé. E é interessante que eu era da Jocum e Deus me deu uma palavra e disse assim: reis e rainhas serão teus ais, te servirão. E ela estava dando aula na Jocum. Quando eu olhei para ela, o Espírito Santo falou no meu coração e disse: minha rainha. Quem conheceu a Bugra sabe. A Bugra era uma hippie crente. Né? Pequena, com um coração, eu acho que do tamanho desse mundo. E quando ele falou princesa, eu disse: Deus, o teu reino tá mal, cara. Você saiu uma rainha do teu reino, tá? Não tem meio mais de altura, Sanídia. Olha pra essa mulher, cara. Ela fala cheia de gíria, miçanga, cheia de gíria. cheia de coisa. Que saudade. Será que ela não fuma um baseadinho, não? Tem cara, tem cara. E, cara, eu aprendi a amar com aquela mulher. Aprendi a amar com o João, com o marido dela. A gente é família até hoje. Tamara, Josué, Jojo, Thaís. Né? A gente é irmão de sangue. Irmão de ministério. E um dia lá no céu, eu quero dizer para ela, era para mim ter ido antes, porcaria. Foi uma assim companheira que eu... um presente de Deus. Foi um presente de Deus para mim. E legal, Gilson, que eu acho que tu honra muito a Nídia, presidindo com maestria o legado dela, né? Porque a Nídia foi fundadora do Projeto Siloé, né? Ela foi presidente dele anos, sei lá, décadas, eu acho. E quando ela se foi, né, um pouco antes, ela ainda estava bem, passou o bastão para o Gilson, e o Gilson assumiu isso, está aqui até hoje, né? E o projeto crescendo, olha aí, essa da sala do Nereu Ramos eu nem sabia. E, enfim, eu acho que tu honra, assim, a memória da Nídia, ajudando tantas pessoas, né, a sair da rua, a sair desse mar de sem esperança e colocar num lugar de esperança, né, Gilson? Glória a Deus pela tua vida, cara. Cara, não tem como... Eu acho que... Não tem como ser diferente, assim. Eu nunca vou ser ela. E nem tenho essa pretensão. Né? Porque Deus coloca pessoas únicas. Com qualidades únicas. Né? Com jeito único. Tô na frente do super-homem, cara. Pela imagem que o Ricardo tem no porta-retrato ali no celular e tal. Ele tem o super-homem da família inteira, né? Então... Cara, eu tô na frente do super-homem. Aquilo ali é meta, né? Uma hora chega o braço aquele negócio lá. Então, Deus coloca pessoas nos lugares certos, na hora certa, né? E tá aqui é um privilégio para mim. Eu sei que passou muita gente boa aqui, né? Muita gente de nome, muita gente séria. Vocês são sérios no que fazem, dedicados, né?
E não vai ter outro Ricardo, não vai ter outro Deco. Nós vamos sentir falta. Não vai ter outro Israel. Nós vamos sentir falta. Às vezes eu me pego sozinho viajando e ouvindo a voz da Bugra. E uma coisa, quando acontecia alguma coisa, eu queria que você pensasse nisso também. Escândalo acontece em todo lugar. E quando acontece alguma coisa ruim com alguém, a gente foca no que é ruim. Mas ela dizia uma coisa para mim, dizia assim, mas a gente conhece muita gente boa, né, companheiro? Né? Então, por causa de um, não coloca todo mundo na massa. Né? Foi um. E esse a gente abraça, e esse a gente acolhe, e esse a gente ama. Ô Gilson, a gente ouviu de ti há pouco, né, o que não fazer, né? Não dar o primeiro gole, não experimentar, não vivenciar, né, a droga, o álcool, ou seja lá o que for, o vício que for. E o que tu diria para alguém que já está neste caminho? Para alguém que já está no vício, para alguém que já tem vivenciado esse problema, né? Como que nós podemos nos livrar dos nossos vícios ou como que a gente pode ajudar alguém que está nessa circunstância? Eu vou dar um canal, uma fonte para vocês. Né? O TronoCast pode encaminhar vocês até nós. Né? Entre em contato com eles e nós vamos te ajudar na medida em que a gente puder. Então esse espaço aqui, ó, eu queria que também pudesse se tornar, se vocês permitirem, Já é. um espaço de ajuda. Já é. Com certeza. É para isso que ele existe. Tá? Então aqui é um lugar onde vocês podem buscar auxílio, dizer, cara, tô mal. Né? Tanto o Deco quanto o Ricardo vão se sensibilizar com isso e eles vão encaminhar para mim. Tá? Eu queria que esse espaço fosse mais um espaço de ajuda e de auxílio a você, que hoje vive sem esperança, que não tem objetivo nenhum, que não vê saída para a tua vida, cara. Tem saída. Né? Tem solução. Tem jeito. Lá em Itajaí eles diziam assim, ó, se o filho da Dona Esther teve jeito, todo mundo tem. Eu sou filho da Dona Esther. Então se eu tenho, cara, todo mundo tem. Ezequiel fala da oficina do oleiro, né? Ezequiel e Jeremias. Ezequiel, né? É esses dois profetas, eu sou meio confuso. Tá aí. Ele fala do oleiro que pega a peça e arruma. Eu queria dizer para ti que na oficina de Deus não tem vaso que ele não possa arrumar. Tá? Não tem. Certo? Então, se tu quiser ajuda, procure. A gente, aqui. Gilson, obrigado. A gente tem feito esse papel, né, de encaminhar, de ajudar. Então, os nossos canais todos, seja no YouTube, seja direct no Instagram, né, na nossa página, no próprio Instagram, tem o WhatsApp. Então, a gente pode direcionar, encaminhar. Com certeza, o nosso papel é esse, de estar conectando quem tem feito a diferença, como a tua vida, o Projeto Siloé, com pessoas que estão precisando, né? Cara, é um imenso orgulho, uma honra te receber aqui. Tempo curto,
né? Por causa dos nossos afazeres, mas realmente uma honra. E a gente vai marcar outras para a gente tratar de outros temas aqui, Gilson. Muito obrigado. Obrigado pela tua vida. Obrigado pelo que o Deus fez e faz através da tua vida, pelo teu chamado, pela missão que Cristo te entregou e tu tem cumprido assim de uma maneira maravilhosa, transformando vidas, levando pessoas a Cristo, tirando de vícios e indo, Gilson, aonde a maioria não vai. Amém. Obrigado mesmo, cara. A gente tá aí, tá? Gilson, tu falou aqui que não existe outro Ricardo, outro Deco, né? E tu nunca vai ser a Nídia, mas você é o Gilson, cara. Você é um exemplo para nós, você é um exemplo de transformação do que Deus pode fazer na vida, mas mais do que isso, você é um exemplo de fé, de cara que assumiu a missão que Deus deu e abraça ela com unhas e dentes e vai aonde as pessoas não querem ir. Você é um exemplo para nós. E é uma honra mesmo, como o Deco disse, deixa eu apertar tua mão também oficialmente aqui. O que tu falou aqui, cara, porque é muito legal poder ser chamado teu amigo, sabe? É muito legal conhecer tua família e saber que tu conhece a minha. É uma honra, é um privilégio pra gente, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Vamos agradecer a Isa, né, Isa? Muito obrigado por estar aí mais uma vez. Né? Não aparece aqui nessa mesa, mas tem um trabalho incrível. Né, que sem ela mesmo não aconteceria. Não aconteceria essa gravação. Então, muito obrigado, Isa, pela tua vida, pelo que Deus tem feito na tua vida também, na tua e do Beni. São uns queridos aí nos apoiando, nos ajudando e sendo bênção aonde passam. Você que curtiu, né, essa história, esse testemunho, convido você a compartilhar no YouTube, né, continuar nos acompanhando, que tem muita coisa por vir. Como eu falei, outubro, as meninas estarão nessa mesa. Nos despedimos aí por um tempo, né, Ricardo? Vocês vão ficar um pouquinho sem o careca aqui, brilhante, e o topete ali, para ter umas mais bonitinhas aqui. Essa semana a gente ainda tem umas novidades durante a semana, mas a gente se despede aí para logo as meninas estarem aqui. Tá bom? Daqui a um mês. Valeu, gente. Muito obrigado. Galera. Deus abençoe. Tchau. Obrigado.